Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, algumas pessoas que eu tenho um contato pessoal, que existem muitos espalhados por aí, e que acabam recebendo estudos de um grupo religioso chamado os Testemunhas de Jeová. E essa semana me deparei com um amigo me perguntando: é verdade que não existe a Trindade? É verdade que Jesus não é uma das pessoas da Trindade? É verdade que Jesus não é Deus? Então, eu disse: por que você está me fazendo essa pergunta? Ele disse que um testemunho de Jeová disse para ele que Jesus não é Jeová, não é Deus. Claro que Jesus não é o Pai, né? Jesus é uma pessoa distinta do Pai, porém como pessoa, mas como divindade só há um Deus, um único Deus, que subsiste em três pessoas. Eu uso essa expressão subsiste, mas não sei nem se é adequada para a Trindade, que é eterna. Então Jesus tem a mesma natureza, a mesma substância que o Pai. Nós podemos ver isso em várias passagens bíblicas. Porém, essa pessoa disse, a pessoa me falou, o testemunho de Jeová me falou, que Jesus é a primeira criatura de Jeová. Até eu tenho uma live sobre isso, Jesus é a primeira criação de Jeová. Depois vocês dão uma pesquisada aí na playlist, sobre os vídeos ao vivo. Então ele dizia que Jesus é a primeira criatura de Jeová e que recebeu todo o poder nos céus e na terra, como o próprio Jesus diz lá em São Mateus, no finalzinho do Evangelho de São Mateus: todo poder me foi dado no céu e na terra, e envia os apóstolos para pregar o Evangelho. Inclusive Jesus manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando aí já um sinal trinitário para a fé no único Deus e trino. Mas a carta aos Hebreus vai dizer algo bem interessante a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso 5, diz assim: pois a quem dentre os anjos disse Deus, Deus Pai ou Jeová, alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei? É uma pergunta. Pois a quem dentre os anjos disse Deus alguma vez: tu és meu filho, eu hoje te gerei? É uma pergunta. A qual dos anjos? Ou então eu serei seu pai e ele será meu filho? Ninguém. A ninguém. Aí alguém pode dizer: não, mas disse a Jesus. Essa pergunta é uma pergunta retórica. Deus está perguntando, mas sabendo a resposta e dando a resposta. Isso era para dizer que Deus deu a Jesus, que Deus chamou Jesus. Só, meus amados irmãos, que o versículo 6 destrói todo e qualquer pensamento de que Miguel é o arcanjo Jesus e é o anjo que foi chamado por Deus de meu filho. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Eu hoje te fiz. O versículo 6 destrói tudo isso. Por quê? Veja, versículo 6. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz: quando Deus introduz Jesus na terra, ele se torna o primogênito entre muitos irmãos, que por ele, nele, através dele, se tornaria filhos de Deus. Nos tornamos filhos no Filho por meio do batismo. Filhos no Filho por meio do batismo nos tornamos. Por isso Jesus, quando vai ensinar os apóstolos a orar, vai dizer Pai Nosso, ensinar os discípulos a orar, vai dizer Pai Nosso. Então aqui está o grande checkmate. Versículo 6, Hebreus 1. E novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, diz: todos os anjos de Deus o adorem. Veja, todos os anjos de Deus o adorem. Ele cita o Salmo 96, verso 7.
todos os anjos de Deus o adorem. Veja que Jesus, como sendo na cabeça dos testemunhas de Jeová, Miguel, seria esse primogênito que foi introduzido, introduzido na terra, e que todos os outros anjos deveriam adorá-lo. Mas a pergunta é, meus irmãos, Deus Pai, vamos supor que somente Jeová existisse como Deus, e Jesus fosse o Filho de Deus, o Miguel, como eles dizem. E de repente, esse Jesus foi introduzido no mundo. E Deus Pai, Jeová, ou Yahvé, ou Javé, ordena, ao introduzi-lo no mundo, que todos os anjos o adorem. Todos os anjos o adorem. Vamos para Mateus capítulo 4, verso 8. A segunda tentação, ou melhor, a terceira tentação que Jesus, o próprio Jesus, que segundo a carta aos Hebreus, é ordenado que todos os anjos o adorem. Todos os anjos devem adorá-lo. Vamos ver o que é que esse Jesus vai dizer a respeito de adoração. O demônio transpôs uma vez mais a um monte muito alto e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. E disse-lhe: dar-te-ei tudo isto, se prostrando-te diante de mim, me adorares. Resposta de Jesus. Jesus poderia dizer: olha, tu é que deves me adorar. Claro que no pensamento trinitário, Jesus poderia dizer: tu é que deves me adorar, porque eu sou Deus. Mas no pensamento unicista ou unitário dos testemunhos de Jeová, Jesus não poderia dizer: tu é que deve me adorar. Por quê? Porque Jesus vai usar uma lei, um princípio, que não é ele mesmo aqui, entre aspas, que vai dizer a Satanás. Porque Satanás usou da Bíblia, das escrituras que existiam em sua época, no Antigo Testamento. Veja o que Jesus vai dizer, verso 10. Respondeu-lhe Jesus: para trás, Satanás, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Deuteronômio 6, 13. Veja, se Jesus fosse o arcanjo Miguel, como dizem os adventistas também dizem, mas eles dizem que Jesus é Deus, diz que Jesus é um da Trindade, mas como diz os TJ, os Testemunhos de Jeová, se Jesus é o arcanjo Miguel, ele não poderia jamais dizer: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Porque ele iria dizer: olha, eu não posso te adorar, porque tu, que és um anjo, mesmo decaído, deves me adorar. Porque a carta aos Hebreus está dizendo, e novamente, ao introduzir o seu primogênito na terra, todos os anjos de Deus o adorem. Só que, para Jesus ser adorado por todos os anjos, Jesus tem que ser Deus, tem que ser o Criador de todas as coisas, tem que ser o único a ser adorado, porque o próprio Jesus vai dizer: está escrito, para trás de mim, Satanás, pois está escrito, Deuteronômio 6,13, adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Veja, está escrito em Deuteronômio 6,13. Deuteronômio 6,13. Deixa eu pegar aqui. Deuteronômio 6,13 vai dizer assim: temerás o Senhor teu Deus, prestar-lhe-ás o teu culto, e só juras pelo seu nome. Então veja, temerás o Senhor teu Deus
prestar-lhe-ás o teu culto, e só jurarás pelo seu nome. Então, somente quando Jesus cita Deuteronômio 6, verso 13, é claro que Jesus está falando que aquele culto é de adoração. E só a Deus, só a Jeová, só a Javé, só a Iavé devemos adorar com o culto de latria. E por que então o autor da carta aos Hebreus revela para nós que quando Deus introduz Jesus, o seu primogênito, e aqui é primogênito dentre os filhos da terra, né? Dentre os irmãos, né? Dentre nós, seres humanos, que nos tornamos em Cristo irmãos. Por isso, né? Ao introduzir o seu primogênito na terra, todos os anjos de Deus o adorem, porque ele é um com a Trindade. E ele é primogênito não porque foi o primeiro a ser criado, não porque é dentre os anjos que foi tirado, escolhido por Deus para ser o seu filho. Porque veja o que diz São João, capítulo 1, verso 18. Ninguém jamais viu Deus, o Filho único que está no seio do Pai foi quem o revelou. O Filho único. Se João vai revelar para nós que no seio do Pai só existe um filho, um unigênito, porque tem tradução bíblica que vai dizer, né? Ninguém jamais viu Deus, o Filho unigênito, ou o Filho único, que está no seio do Pai, foi quem o revelou. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aqui claramente, nitidamente, que Jesus é Deus com o Pai e o Espírito Santo, que Jesus não é uma criatura, que Jesus não é um anjo, que Jesus é de fato uma pessoa da Santíssima Trindade. Verso 7 da carta aos Hebreus continua. Por outro lado, a respeito dos anjos, veja, a respeito do Filho ele diz que todos os anjos o adorem. Por outro lado, a respeito dos anjos diz, ele faz dos seus anjos, Jeová, ele faz dos seus anjos, eu estou usando a palavra Jeová porque eles usam essa, né? Mas é Yavé ou Javé. Ele faz dos seus anjos sopros de vento e dos seus ministros chamas de fogo. Salmo 103, verso 4. Ao passo que do Filho diz, o teu trono, ó Deus, subsiste para a eternidade. O cetro do teu reino é cetro de justiça. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, ó Deus, com letra maiúscula, o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, mais que aos teus companheiros. Salmo 44, versos 7. E ainda, tu, Senhor, veja, tu, Senhor, com letra maiúscula, no princípio dos tempos, fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Veja, se os céus são obras da mão de Deus, da mão do Filho, se a terra é o princípio, é fundada, é criada por Ele, Ele vai dizer que Ele é Criador. Eles passarão, mas tu permaneces. Todos envelhecerão como uma veste. Tu os envolvas como uma capa e serão mudados. Tu, ao contrário, és sempre o mesmo e os teus anos não acabarão. Salmo 103, verso 26 seguinte. Por isso, a qual dos anjos disse alguma vez: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Salmo 101. É uma pergunta. Aí ele vai dizer, não são todos os anjos espíritos ao serviço de Deus, que lhes confia missões para o bem daqueles que devem herdar a salvação? Se os anjos são ministros a serviço de Deus, como é que Jesus pode ser chamado de Deus? Como é que Jesus
é ordenado aos anjos a respeito da pessoa de Cristo que os anjos o adorem. Como é isso? Não tem como, meus irmãos. Então nós podemos ver nitidamente e claramente que é vamos dizer assim, que uma má interpretação, uma interpretação errônea, né? Porque senão nós cairíamos de novo no gnosticismo, que fala do protopai, entre aspas, seria Jeová, e os eões, são 29 eões. E o Pai, 29 eões, o Pai de todos e mais 29 eões. Inclusive o último eon, que seria o demiurgo. E se formaria o preloma, né? O último eon, melhor dizendo, seria Sofia, né? O penúltimo, né? Seria Sofia, e o último seria o demiurgo, que foi gerado fora do mundo espiritual, fora do preloma. Então nós cairíamos no gnosticismo, um Deus, depois outros semideuses. Isso não existe, né? Isso não existe. Então é só uma má interpretação. Deus abençoe a todos e glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus seja louvado e adorado, porque Ele é o Deus eterno, segunda pessoa da Santíssima Trindade.